Olá, irmãos do curso bíblico EAD, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Vamos fazer aqui uma recapitulação do que nós vimos nas 3 últimas aulas. Nós começamos esse curso com a introdução, falando acerca do discipulado bíblico, a sua importância, e que ele não se restringe apenas a uma classe de escola bíblica ou uma classe de catecúmenos, mas a vida cristã é uma vida de um eterno aprendizado. Precisamos aprender continuamente acerca das doutrinas cristãs, tá bom? Na lição 1, nós começamos com a tradução, e aí fomos para a lição 1 falando sobre o método de estudo devocional. E ali nós vimos como estudar a Bíblia de uma forma devocional. E na lição número 2, nós estudamos sobre as ferramentas para um bom estudo da Bíblia. E nessa lição eu apresentei para vocês ferramentas para você poder ter um ótimo estudo bíblico, como uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, um dicionário bíblico, uma concordância bíblica. Então tudo isso são ferramentas que nos auxiliam na compreensão do texto sagrado. E hoje nós vamos falar acerca da introdução à Bíblia, lição número 3, ok? Eu coloquei, antes da gente começar, uma frase aqui, uma oração do Martinho Lutero, em que ele diz assim: Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concede-nos Tua graça para que pesquisemos diligentemente as Sagradas Escrituras, que nelas busquemos e achemos a Jesus Cristo, e que por Ele tenhamos a vida eterna. Magnífica essa oração, muito linda. Vamos passar aqui para o nosso próximo slide. E como eu coloquei para vocês na apostila, irmãos, a nossa Bíblia ela é composta de 66 livros inspirados, 1.189 capítulos e 31.130 versículos. Ela é dividida em 2 partes, com o Antigo Testamento, tendo aí 39 livros, 929 capítulos e 23.174 versículos. O Novo Testamento ele é composto de 27 livros inspirados, 260 capítulos e 7.956 versículos. Ok? Nosso próximo slide aqui é algumas informações sobre a Bíblia, que eu coloquei para vocês também na apostila. A primeira informação que nós temos é que a Bíblia ela foi escrita por mais de 40 autores durante um período aí aproximado de 1.600 anos. Ok? Ela também é precisa, irmãos, em matéria de história e profecia, e não contém nenhuma contradição. Então, quando você estiver lendo algum texto que você achar uma aparente contradição, você precisa pesquisar, estudar, ler para entender aquele texto, ok? Mas a Bíblia em si ela não se contradiz. Outra informação que nós temos da Bíblia é que Jó ele é o livro mais antigo da Bíblia, tá? Então, Jó, alguns autores eles dizem que ele viveu ali no tempo aproximado de Abraão, dos patriarcas. É um livro bem antigo. Outra informação é que, originalmente, a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas. Ela foi escrita o Antigo Testamento, a sua maior parte em hebraico, e algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné, tá? Então, lembra disso, a Bíblia ela foi traduzida para o português, mas originalmente ela foi escrita em grego. Por isso que é muito importante, quando você lê um texto, a gente entender pelo menos um pouquinho das línguas originais para a gente não morrer afogado, né? Então, sempre o estudioso da Bíblia, o pesquisador, o pastor, o professor, ele sempre precisa recorrer às línguas originais para entender o sentido que o autor ele quis dizer ali. Okay? A primeira Bíblia, irmãos, em português, ela foi impressa entre 1748 a 1751. A primeira tradução completa da Bíblia para o inglês foi feita por Wycliffe entre 1380 a 1382. Também aqui nós temos outra informação, é que o texto áureo da Bíblia
é João 3,16. Creio que todos conhecem esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Crônicas 16, do 8 ao 22, ele transcreve o Salmo 105, do 1 ao 15 na íntegra. Depois você pode ler, pegar sua Bíblia e fazer a leitura. O Antigo Testamento, irmãos, ele termina citando a palavra maldição, e o Novo Testamento ele encerra citando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 119, outra informação que nós temos também que é importante, é que ele é um salmo acróstico. O que é isso? Ele contém 22 seções de 8 versículos cada. E cada uma dessas seções, ela inicia com a letra do alfabeto hebraico. Então, por exemplo, na sua Bíblia, quando você pegar e abrir o Salmo 119, logo no início vai ter uma palavrinha lá. Nem todas têm, mas em algumas tem lá Aleph. O que significa isso? Significa a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, Beit, aí depois vem Gimel, Dalet e assim sucessivamente. Então ela é dividida em seções, tá? Em estrofes, são 22 estrofes, cada estrofe contendo 8 versículos. Uma outra informação que nós podemos também aprender sobre a Bíblia é que os Salmos 120 ao 134, eles são conhecidos como os Cânticos dos Degraus. Por que isso? Porque esses salmos, irmãos, eles eram cantados na peregrinação a Jerusalém, quando eles subiam os 15 degraus do templo. E aí nós temos aproximadamente 15 salmos. Uma outra informação que nós temos, eu coloquei para vocês a foto, né? São algumas informações básicas, como por exemplo, qual é o maior capítulo, o Salmo 119, o menor versículo também, né? Você tem na sua apostila aí, o maior versículo, Estéia 8:9, menor versículo, Êxodo 20, versículo 13. Essas são algumas informações sobre a Bíblia. E também, irmãos, é que na leitura da Bíblia é Deus quem fala aos corações dos homens. Na leitura dos Salmos, geralmente somos nós que falamos com Deus. Interessante que o Agostinho, ele diz isso logo na sua introdução ao comentário dos Salmos. Ele diz assim que na poesia, Deus ele deixa o homem falar, deixa o homem se expressar, né? Então isso é muito importante e a gente saber dessas informações. E para encerrar aqui essa primeira parte, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela foi dada ao homem, irmãos, por Deus para ser a única regra de fé e prática, único padrão infalível e imutável para nossas vidas. Então, essas são algumas informações acerca da Bíblia. Vamos passar agora para a divisão dos livros. O registro do Antigo Testamento, ele se inicia ali com a narrativa da criação do universo e ele se encerra, irmãos, cerca de 400 anos antes da primeira vinda de Jesus Cristo. E o desenrolar da história ao longo do Antigo Testamento, ele avança de acordo com as seguintes linhas aqui. Nós temos a criação, com Gênesis capítulo 1 e 2, queda do homem, o dilúvio, a Torre de Babel. Aí nós temos aqui os patriarcas, Israel no Egito, o Êxodo, a conquista de Canaã, os juízes, o Reino Unido, o Reino Dividido, 70 anos de exílio, os profetas, o remanescente, e aqui nós temos então os 400 anos de silêncio. Importante que vocês aprendam essas palavras-chave aqui do Antigo Testamento, porque vai ajudar na compreensão da leitura bíblica de toda essa história. Então, nas próximas aulas aí nós vamos falar acerca disso, vamos ensinar para vocês e até mesmo mostrar para vocês o tempo, por exemplo, da conquista da terra de Canaã, quanto tempo levou, entendeu? A era dos juízes, quantos anos. Então são algumas informações que a gente precisa ter acerca desses eventos.
E aí, para chegar no Novo Testamento, nós passamos por esse período aí de 400 anos e depois então vem o Novo Testamento, ok? Vamos lá então falar sobre a Biblioteca de Deus. Então aqui é um momento em que você vai poder conhecer melhor a sua Bíblia. Então nesse momento eu peço que você pegue a sua Bíblia, pegue também uma caneta, tá? E aí vamos começar aqui a trabalhar acerca da Bíblia. Eu quero começar falando do Pentateuco. Eu coloquei na sua apostila falando que esses primeiros 5 livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés por volta aí do ano de 1400 a.C. E eles são conhecidos como os 5 livros de Moisés ou Pentateuco, tá? Então a palavra penta quer dizer 5 e teuco quer dizer rolos. Então os 5 rolos. É importante que vocês saibam disso, tá? Então no seu índice da sua Bíblia você vai pegar o que? Vai ver aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Passa um traço aí e aí você coloca Pentateuco. Escreve aí. Então não tenha pena de riscar sua Bíblia, não tenha medo. A Bíblia foi também feita para isso, para a gente poder estudar, riscar, tá? Então risque aí e coloque Pentateuco. E eu coloquei na sua apostila para você poder escrever, né? Então eu coloquei aí, eis a lista dos livros na ordem que você os encontrará em sua Bíblia. E aí você tem primeiro aí a primeira linha, você vai anotar, óbvio, né, que Gênesis. Então Gênesis, ele é o livro dos começos. Fala da criação do homem, do pecado, do dilúvio, da redenção e do povo de Deus. O segundo livro é o livro de Êxodo, tá? Deus liberta o seu povo do Egito. Terceiro, Levítico. Aqui ele fala acerca da expiação, santidade e adoração através do sacrifício e purificação. Quarto livro, nós temos o livro de Números, em que o povo de Deus o desobedece continuamente e se torna peregrino no deserto por 40 anos. E por fim, fechando aqui a lista do Pentateuco, Deuteronômio. Os grandes discursos de Moisés para preparar Israel para a entrada na terra prometida, tá? Então aqui nós temos os livros Pentateuco, de lei, e depois desse nós temos os livros históricos. Os livros históricos, irmãos, ele é composto de 12 livros. Então ele começa com o livro de Josué e vai até o livro de Esther. Também é só importante notar que essa divisão aqui, essa classificação, ela está de acordo com o gênero literário que nós encontramos na Bíblia. Não está de acordo com a sua ordem cronológica. Então é importante você notar isso. Então você tem aqui primeiro gênero, que é o Pentateuco, segundo os livros históricos, e todos eles são narrativos, né? E nós temos aí os livros, você pode colocar uma linha aí abaixo do livro de Esther e colocar históricos. Após os livros históricos, nós temos os livros poéticos. Os livros poéticos, irmãos, eles descrevem em poesia a canção, em poesia e canção, a grandeza de Deus e o seu tratamento com os homens. Então nós temos aqui o primeiro livro poético, que é o livro de Jó. Esse livro ele fala sobre o sofrimento e a leal confiança de um homem que amava a Deus. Depois do livro de Jó nós temos o livro de Salmos, e aqui nós temos as canções de louvor e instrução. Então os salmos eram para ser cantados, eles eram cantados na verdade, né? O próximo aqui é Sabedoria, que é o livro de Provérbios. Então ele vai falar acerca da sabedoria prática de Deus para a vida diária. Eclesiastes, que é a falta de sentido da vida terrena sem Deus. E por último, Cântico dos Cânticos, que ele fala sobre a celebração da alegria conjugal. Então nós temos o livro Pentateuco, histórico, poético, e agora vamos falar sobre os livros proféticos. Os livros proféticos, irmãos, eles são divididos em duas categorias.
profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores não quer dizer que eles são melhores do que os outros, mas aqui no sentido de que eles profetizaram mais em termos de conteúdo, ok? Então, profetas maiores quem são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São esses 5 livros dos profetas maiores, ok? E profetas menores, nós temos aí dos livros de Oséias até o livro do profeta Malaquias. Então nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sei que tem muita gente que realmente acha dificuldade nesses livros aqui de entender, de memorizar, né? Quando eu comecei a memorizar esses livros, logo no início da minha vida cristã, também senti muita dificuldade, sempre trocava, mas com o tempo, com os estudos, você consegue aí, né, memorizar, ok? Então essa é a divisão aqui, irmãos, dos livros do Antigo Testamento. Então ele é dividido em 5 partes, que são pentateucos, históricos, poéticos e proféticos. 4 partes, na verdade, né? Mas o profeta maior e menor é dividido em 2 categorias ali, ok? Então, dito isso, vamos aqui para o nosso próximo slide. E aqui coloquei para vocês a possível ordem cronológica dos livros do Antigo Testamento. Então, falei para vocês que ali eles foram classificados de acordo com o gênero literário. E aqui nós temos a possível ordem cronológica dos livros do Antigo Testamento. Aí começa com Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, Salmos, 1º e 2º Reis, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes, 2º Reis, 2º Crônicas. Só um detalhe importante que no Antigo Testamento, todas as vezes que você vê um numeral antes do nome, a forma certa é primeiro, tá? Então, primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas, primeiro livro de Samuel. Então, sempre o numeral ele vem antes do livro, sempre você vai chamar ele de primeiro, tá? Diferente das epístolas do Novo Testamento, em que nós chamamos de primeira. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? 1 Tessalonicenses. Então, é muito importante também a gente entender isso aqui. E aí vocês têm aí, vocês estão vendo aí na tela, né? Todos os livros aí, a sua ordem cronológica. Os irmãos também que fazem a leitura anual da Bíblia, geralmente alguns já estão lendo em ordem cronológica, então você vai entender também aí os detalhes, né? Certinho aí, o seu tempo. Então isso é importante também, ok? Então dito isso, vamos passar para o nosso próximo slide aqui. Coloquei um gráfico para vocês aí, falando dos livros em ordem cronológica. E quando nós terminamos, irmãos, aqui o período dos profetas menores, nós temos aqui um período de silêncio, o período interbíblico, que são 400 anos de silêncio, 400 anos sem profetas. Em algumas bíblias bem antigas, eu lembro que meu pai tinha uma bíblia, muito tempo atrás, uma bíblia que tinha um cantor cristão, e no final de Malaquias, essa bíblia ela tinha 4 páginas em branco, né? Hoje dificilmente a gente vai achar uma bíblia assim, mas as bíblias mais antigas elas vinham com essa quantidade de páginas em branco, simbolizando o quê? Justamente esses 400 anos de silêncio, né? Em que Deus ele não falou com o povo. Então foram longos, irmãos, estes 400 anos. Nesse período, Deus não levantou nenhum profeta para falar ao povo. Ele não revelou nenhuma porção das Escrituras Sagradas. E foi nesse período, foi nesse tempo que surgiram os livros apócrifos, né? Ou deuterocanônicos. Então, esses livros, vamos falar daqui a pouco sobre eles, mas eles não são inspirados justamente por isso. Porque nesse período Deus não levantou
nenhum profeta, nenhuma porção das escrituras sagradas. E os livros apócrifos, irmãos, eles são vários. No Antigo Testamento, eles se dividem em 3 grupos, que são históricos, didáticos e também apocalípticos. A Igreja Romana, ela aceita somente os seguintes livros, que são Judite, o livro de Tobias, acréscimos ao livro de Esther, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiástico, já li esse livro de Sabedoria, o de Eclesiástico também, o livro de Baruque, né? Acréscimos a Daniel e 1º e 2º Macabeus. Também já fiz uma leitura do livro dos Macabeus e do livro de Tobias também. Então, são esses os livros aí em que a Igreja Católica ela aceita, tá? No Novo Testamento, são 22 livros apócrifos, mas que eles são rejeitados até pela Igreja Católica Romana. Para nós, irmãos, os apócrifos ou os deuterocanônicos, eles servem apenas como auxílio no estudo. Eles são livros extra-bíblicos e eles não são livros inspirados, tá? Por isso que ele não faz parte do cânon da Bíblia. Por isso que ele não faz parte da nossa Bíblia. Eles são livros apenas para algumas informações que a Bíblia não traz para nós nesse período aí de 400 anos de silêncio. Então essas informações eu tirei do livro aí o período interbíblico do Enéas Tognini. Se depois você quiser estudar mais acerca desse assunto, você pode adquirir aí esse livro da editora Ragnus. Também outra informação nesse período, irmãos, é que nenhum estudo do Novo Testamento ele pode ser completo sem que se tome em consideração os acontecimentos dos 400 anos que se passaram entre a profecia de Malaquias e o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos observar aqui, irmãos, o período interbíblico. E uma informação importante é que nenhum estudo do Novo Testamento ele pode ser completo sem que se tome em consideração os acontecimentos dos 400 anos que se passaram entre a profecia de Malaquias e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se pudermos entender um pouco o que aconteceu neste período que a Bíblia ela nos revela, nós poderemos compreender melhor tanto o povo que existiu no Novo Testamento, como também o porquê das muitas palavras de Jesus no Novo Testamento. Nesse período, irmãos, de 400 anos, Deus ele preparou o mundo para o advento de Cristo. Deus ele preparou o mundo para que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele nascesse, como diz Gálatas 4:4, né, que vindo à plenitude do tempo, né, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, este período, irmãos, ele é dividido em 4 partes. Primeiro nós temos aí o período babilônico. Após o reinado de Salomão, não sei se vocês sabem disso, mas o reino de Israel se dividiu entre norte e sul, né? O reino de norte, que é Israel, então a tribo do norte ela seguiu a liderança cismática de Jeroboão I, né? E o reino do sul, que é Judá, apenas seguiu 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então os babilônicos, eles levaram o reinado do sul, Israel, cativo em 587 a.C. Nesse período, os filhos de Deus eles foram corrigidos, eles abandonaram a idolatria, eles trocaram o hebraico pelo aramaico, eles aprenderam a viver, irmãos, sem o templo, eles se renderam também à arte do comércio, e nesse período aí começaram a surgir então as sinagogas, as seitas, e então começa a dispersão do povo, né? Então, só lembrando que foi justamente nesse momento aqui, nesse cativeiro, em que Daniel e seus amigos eles foram levados lá para a Babilônia, né? Pelo rei Nabucodonosor. O outro período que nós temos aqui é o Medo-Persa. Os Medo-Persas, eles tomaram o controle do mundo dos babilônicos em 537 a.C. E outra informação que nós temos é que os judeus
Eles voltaram para seu país, reconstruíram sua metrópole, seu templo, e eles voltaram então à vida livre. Então nós temos o período babilônico, o período medo-persa, e vamos agora para o período aí grego, tá? Só uma informação importante é que é só um resumo aqui. Se vocês quiserem estudar mais sobre esse assunto, vocês podem adquirir o livro que eu coloquei aí logo no slide anterior. Os gregos, eles tomaram controle do mundo dos medo-persas em 333 a.C. Então o reinado foi de 333 a 167 a.C. Lembrando que no Antigo Testamento sempre os anos eles são contados, né, do maior para o menor, até a gente chegar ali no ano 4 a 6 a.C., que foi aí o seu nascimento, tá? Então nós temos, irmãos, o Alexandre o Grande, que era o bode que tinha um chifre entre os olhos, Daniel 8, 1 a 7, que conquistou o mundo antigo. No slide anterior, eu coloquei para vocês uma imagem, né, das visões de Daniel, e um dos motivos, irmãos, porque os liberais, e eu falo que liberais no sentido teológico, tá? Eles não aceitam o livro de Daniel, né? E eles colocam a datação justamente aí para o final desse período dos anos silenciosos, é justamente porque Daniel descreve exatamente o que aconteceu em todo esse período aí, de 400 anos de silêncio. Então se você pegar a sua Bíblia, no capítulo 8 de Daniel, né, você verá aí as visões do capítulo 8. Quando Daniel ele fala ali acerca do carneiro, ele está se referindo ao Império Medo-Persa. E quando ele fala também do bode, ele está se referindo ali à Grécia, né, ao Império grego. Então voltando aqui para o nosso slide, nós temos Alexandre o Grande, né? E, irmãos, Alexandre o Grande ele conquistou todo o mundo antigo. E devido a toda essa conquista que ele fez, nós temos aí a helenização. O que quer dizer isso? Que pelo domínio grego, a linguagem e a civilização grega, elas foram espalhadas em toda a parte do mundo conhecido naquele tempo. Este controle do mundo ele continuou através dos seus 4 generais que dividiram o poder na morte de Alexandre o Grande em 323 a.C. Até que os romanos eles vieram em 63 a.C. Mas veja que interessante que mesmo com o posterior domínio romano, irmãos, a língua grega ela continuou sendo a língua mais falada, né? E foi exatamente por isso que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, pois assim todos poderiam lê-lo normalmente, porque imagine que a maioria das pessoas elas falavam grego. É como se fosse hoje, né? A língua oficial hoje é o inglês. Para onde você vá, você precisa saber o inglês, né? Então vamos dizer assim que seria a língua oficial. Então foi exatamente isso que Alexandre o Grande ele fez. Ele dominou todas as nações ali ao redor e ele helenizou, né, todo aquele povo, ok? Então passando aqui para saindo do grego, nós temos aqui o período romano, que vai de 63 a.C. até os tempos de Jesus. E a sociedade, irmãos, que era a mais imoral possível. Para você ter uma ideia aqui dos 14 imperadores, dos 15 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais, né? Mas quando o Novo Testamento ele começa, os romanos eles estão reinando sobre Jerusalém e o mundo. E aí nós temos a Pax Romana, né, que é a paz romana, que começou ali nesse período e ele foi até os anos 70 depois de Cristo. Então, quando Jesus nasceu, o império estava em paz, não existia nenhuma guerra, nenhum problema. E nesses 400 anos, irmãos, os judeus eles viveram tempos áureos e também terríveis tempestades. A história humana nos revela, irmãos, muitos fatos que podem nos ajudar a entender
as referências de Jesus e os apóstolos a estas seitas, como também a essas instituições e a estes grupos. Sendo aí as principais que eu coloquei para vocês, né? Os escribas, vocês têm os fariseus, os saduceus, os zelotes e os herodianos. Irmãos, o mundo em que Jesus nasceu, ele era o melhor de toda a sua história. Mas ele estava desiludido em meio à imoralidade e constantes lutas. Foi nesse ambiente que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu, irmãos. Então, que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe a sua vida. E na nossa próxima aula, nós vamos falar agora um pouquinho do Novo Testamento e ali da classificação dos livros, né? Ou dos livros e da sua classificação, ok? Então, Deus abençoe a sua vida.